Queridos, a paz do Senhor Jesus, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar a todos. É o seu irmão em Cristo, presbítero Ildebrando Franco. Tudo bem, queridos? Desde já que o nosso Santo Deus venha abençoar a todos vocês, desde agora, todos os dias e para sempre. De antemão, eu também gostaria de me desculpar aí com todos pela seguinte questão, que já tem um bom tempo que eu não tenho postado nenhum vídeo, né? Mas questões pessoais, problemas simplesmente pessoais, né? Mas que impossibilitam, né, da continuidade, que me impossibilitou, na verdade, da continuidade às postagens de alguns vídeos. Mas com fé em Deus, estamos lutando aqui para poder continuar, né, nessa jornada aí, postando dentro da medida do possível vídeos aí que trata dos mesmos assuntos que nós temos tratado aí, que é o reino de Deus. Tá bom, queridos? Desde já eu peço a colaboração e a paciência de todos aí, e que todos possam me desculpar, tá bom? E me perdoar também, tá bom? Deus em Cristo continue abençoando a todos. Mas nesta manhã, são exatamente 8 horas e 54 minutos. Eu consegui me reatar aqui num tempinho, né, para poder fazer aqui uma breve postagem, né, dentro de todos aqueles assuntos que nós temos falado, né, no nosso quadro aqui da curiosidade bíblica, né. E eu gostaria de partilhar com todos vocês a seguinte novidade aqui, né? Talvez novidades para uns, para outros não, que é essa ferramenta aí, que é a Bíblia, Palavra Pregada. Essa Bíblia aí, essa ferramenta que eu instalei, esse software aí, na verdade eu encontrei uma postagem que foi postada pelo pastor Amaury Arruda. Ele estava explicando sobre essa ferramenta e foi fazendo uma demonstração, e eu achei muito bom, muito ótimo, né? Para quem gosta de estudar a Bíblia, comparar, que essa ferramenta aí, ela tem várias traduções de Bíblia. Aí eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Aí vocês podem visitar lá o site do pastor Amaury. Ele explica como instalar o software, né, e a forma de configurar, para ficar uma configuração mais aprazível. Existe vários tipos de configuração, mas ele colocou uma configuração mais aprazível, que é a que ele usa também, que eu segui aqui também o passo a passo dele, coloquei bem parecido, e aí eu queria partilhar isso com todos vocês aí. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai lá no link, quando você for direcionado lá ao site do pastor Amaury, aí você vai ver o vídeo lá explicativo, tá bom, queridos? Então essa ferramenta aí, essa Bíblia, né, ele tem aqui, cada janela dessa aqui é um tipo de Bíblia, um tipo de versão, né? Essa aqui é a chamada versão com dicionário de Strong. O que é o dicionário de Strong?
É isso aqui, você coloca o mouse em cima desses nomes aqui, ó, tá vendo? Dessa numeração, e aqui tá esses números, essas letras em cor verde. Quando você coloca o mouse em cima, abre aí essa janela e aí tem aqui o significado, né? Da palavra, entendeu? Em português, na língua portuguesa. Quem fala inglês, gosta de falar inglês, você pode também configurar e colocar em inglês. Na verdade, quando você baixa ela vem em inglês. Aí depois você vem na configuração e coloca para ela ser baixada em português. Aí é onde você coloca aqui, ó, tá vendo? Abre a janelinha explicando, por exemplo, que é a palavra discípulo, né? Quando você coloca aqui, ó, aí ele vai dizendo que é um discípulo, que é um aprendiz, que é um pupilo, que é um aluno, né? Aí tem um nome também, deixa eu clicar para aí aparece aqui embaixo na tela do dicionário. Aí aqui aparece o nome em hebraico, né, na nossa pronúncia, e aqui embaixo é o dicionário da palavra com a referência aqui, a GO 3305. Aí você vem aqui a GO 3305, certo? Aí ela vai aparecer aqui, se você clicar aqui, ó, G2, tá vendo? G2 532, né? Ou seja, G2 532, certo? No hebraico ele já vai aparecer como, né? G com o O, GO, né? 2532 e o nome em hebraico e o significado aqui embaixo, onde tem a numeração 1, um significado interpretativo da preposição ou da palavra, certo? Mas vamos dar seguimento aqui o assunto que eu vou comentar com vocês hoje aqui. O assunto que nós vamos falar em poucas palavras aqui, dentro desse tempinho que eu consegui, é sobre esse assunto aqui, ó, o nome dos livros do Novo Testamento em hebraico, certo? Mas dos livros do Novo Testamento em hebraico que nós vamos fazer um breve comentário, serão só 4 evangelhos. O livro de Atos dos Apóstolos não vai entrar. Vou marcar só os 4 aqui. Então o que acontece? Na maioria das vezes, né, ou quase todas as vezes, nós temos a força de expressão e o hábito de falar da seguinte forma. Vamos supor que um pastor, um missionário, um pregador, quando ele vai ministrar uma palavra na igreja, e aí ele abre a Bíblia no Evangelho, no livro do Evangelho Mateus, né? Aí ele anuncia, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus. A forma correta de pronunciar não deve ser vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. A forma correta, mais coerente é vamos abrir vossas Bíblias ou nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ou segundo escreveu Mateus. Por quê? Porque as escrituras da Bíblia Sagrada, ela não é de particularidade humana, né? Ainda que alguns homens escreveram, mas ela é de uma particularidade do Espírito Santo. Toda a inspiração dela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando nós dizemos assim, o Evangelho de Mateus, nós estamos dizendo que foi Mateus que foi inspirado no Evangelho. Mas quando nós dizemos o Evangelho segundo escreveu São Mateus, quando dizemos de acordo, o segundo é porque tem alguém que fez aquela obra e ele
conheceu aquela obra de alguém e ele escreveu, dando testemunho daquela obra. Amém? Até aí, queridos? Então veja bem, então a forma correta, se você é uma pessoa, um cristão que já tem o desenvolvimento de, na sua congregação, na sua igreja, ou no evangelho em si, né, ministrar a palavra do Senhor, aí você já sabe que a forma correta de verbalizar, de pronunciar, né, ou seja, nós temos que começar a treinar para nos expressar da seguinte forma. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, segundo escreveu Paulo, né? Então a forma mais correta é dessa forma. E aí nós vamos treinando e vamos deixando essa força de expressão, né, de anunciar o Evangelho de Mateus, porque não é de Mateus, é de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, mas é segundo escreveu São Mateus, é dessa forma, tá bom, queridos? Então vamos lá. Mas essa pronúncia em hebraico, como é que ela é pronunciada em hebraico? Pronunciada aqui, essa palavrinha aqui que eu vou marcar, ó, Abesorá Alpi Matai, né? Abesorá, essa palavra aqui, Abesorá, ela é uma palavra que significa boas novas, né? Comunicado, né? Uma novidade, que é o significado da palavra evangelho. A palavra evangelho significa boas novas ou uma novidade, algo de novo, algo diferente, né? E no hebraico, a palavra evangelho ou boas novas é essa palavra aqui, ó, abesorá, certo? A palavra, a frasezinha ao, pi e matai. Então vamos ver aqui o significado delas aqui, tá vendo? A palavra besorá significa novidade, que é o mesmo que evangelho. A palavra ao e pi tem um significado de acordo, ou seja, ao e pi, né, formando de acordo com, né? Pi quer dizer com, ao de acordo com quem? Mateus. Então, é besorá, né? Evangelho, né? Alpe, de acordo, pi, com Mateus. O Evangelho de acordo com Mateus, ou com o que Mateus escreveu, tá certo? Essa mesma pronúncia aqui vai servir somente para os 4 evangelhos. A partir do livro de Atos em diante, essa palavra ela já não vai ser mais utilizada para o livro de Atos dos Apóstolos. Essa palavra elpi, besorá, elpi, só é delegada para os 4 evangelhos, tá certo? Então, a partir do livro de Atos em diante, a palavra ela passa a ser outra palavra, certo? Então, essa é a primeira coisa aí que estou partilhando com vocês aí, estou comentando com vocês, tá certo? Evangelho segundo escreveu São Mateus, segundo escreveu São Marcos, segundo escreveu São Lucas, ou Lucas, segundo escreveu, né, João. Em hebraico é Abesorá, Alpi e Yohana, né? Que Yohana é João em hebraico, certo? Lucas é Lucas, Marcos é Marcos, né? Matai é Mateus, né? Tudo em hebraico. Então, besorá, Alpi só vai ser delegada para os 4 evangelhos. Amém, queridos? Então,
Vamos dar seguimento. Tem uma outra coisa aqui que eu quero partilhar com vocês, dentro de uma mensagem aqui. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, né? Vamos ver o versículo principal aqui, chave é o versículo 8, né? Então, em Ebizra, certo? É o Pi, Yohana, que é o Evangelho segundo escreveu São João. Aqui no capítulo 20 e no versículo 8 tem a seguinte expressão, a seguinte frase, a seguinte informação. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, né? O que vai nos chamar a atenção é essa frase aqui, ó, e viu e creu. Mas vamos ler adiante, a partir do versículo 1, para poder nós entendermos o que é isso aí, para nós falarmos e comentamos um pouco sobre isso aí. Vamos lá. O subtítulo da mensagem é o túmulo vazio, certo? Falando da ressurreição do Senhor Jesus. Diz assim: e no princípio da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos, e a quem Jesus amava, né? Que é João, no caso. O João, não o Batista, o João escritor, o João que escreveu o Apocalipse. E disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde colocaram ele ou o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, ou seja, foi na frente, com mais velocidade. E chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão uns lençóis. Aqui começa. Ele foi ao sepulcro, correu na frente de Pedro, e foi que ele viu lá, lençóis. Todavia ele não entrou, ou seja, ele viu os lençóis, mas ele não entrou, tá certo? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Observe que ele foi, chegou na entrada, ali ficou, se abaixou, olhou, viu os lençóis, mas não entrou. Ele não entrou. Quem entrou foi Pedro. Deixa eu dar só uma pausa no vídeo aqui. Peraí que eu já... Então vamos lá, queridos. Retornamos aqui. Vamos dar continuidade aqui. Então, o discípulo chegou até a porta do túmulo. Ele não entrou. Quando Pedro se aproximou, que entrou, aí então entraram os dois juntos, né? E aí no versículo 8 diz: entrou também um outro discípulo, né, depois de Pedro. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro do que Pedro ao sepulcro e viu e creu. Onde está marcado aqui em azul, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós vamos observar e aprender aqui nessa lição? Então deixa eu partilhar com vocês. Vamos lá. Nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro que foi escrito em hebraico, aramaico, escrito em grego, né? Ao longo de todos esses anos. Mas só que além do dialeto, além do idioma, além da época distante em que ela foi escrita, mas não deixa de ser a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é eterna, né? Além dessas observações que nós estamos falando, existe também o relacionamento dos povos da Bíblia. Existe a cultura desses povos, né? Existem os costumes desses povos que são relacionados aos acontecimentos bíblicos, né? Suas políticas, suas culturas, suas profissões, né? Os seus afazeres. Então tudo isso tem alguns sentidos que não estão escritos diretamente na Bíblia, né? Esse fato aí
é um fato que os apóstolos escreveram testemunhado, né? Tiveram inspiração do Espírito Santo para escrever tais fatos, né? Mas assim, galgado na questão da ressurreição de Jesus. Mas sempre existe alguma coisa que fica, vamos dizer assim, transparente, né? Transparente, ou seja, intransparente, né? Algo que fica para ser revelado de forma oculta, né? Nas escrituras. Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo para você entender. Quando você vê lendo do versículo 1 até o versículo 8, você vê na escritura falar em lençóis e lenço, tá certo? São as coisas que já faziam e fazem parte da cultura judaica, da cultura hebraica. O que é que acontece? Os lençóis cobriam o corpo, mas o lenço ele era utilizado para cobrir, para enxugar o rosto, né, o suor do rosto. E usava-se também esse mesmo lenço quando uma pessoa morria, passava esse lenço em volta da cabeça da pessoa, né? Só que esse lenço, ele tinha várias utilidades, ele tinha vários significados. Ele tinha uma expressão também, não era simplesmente um lenço, ele tinha uma expressão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que se houvesse um jantar, como Jesus, ele celebrou a Páscoa. Vamos supor que o mestre estivesse celebrando a Páscoa com seus discípulos, né? Ele era o Senhor e os discípulos eram ali os aprendizes dele. Se o mestre tivesse num café da manhã com eles, ali, e aquele mesmo lenço que o mestre usava para enxugar o rosto, e que na sua morte foi colocado em volta da sua cabeça, mas digamos que ele tivesse ali celebrando uma Páscoa, ele tivesse com aquele lenço, né? E ele tivesse na mesa. Se o mestre ele fosse comer alguma coisa com as mãos ali e depois ele utilizasse aquele mesmo lenço para limpar as mãos, higienizar as mãos, e ele simplesmente colocasse na mesa, jogasse, né, vamos dizer, o lenço na mesa e precisasse sair para ir no banheiro, os súditos ali, as pessoas que faziam o preparatório da mesa, no caso poderia ser as mulheres, poderia ser Madalena, Maria, Marta, elas iriam tirar a mesa, elas iriam desfazer a mesa, porque o mestre já saiu. E se ele jogou o lenço, é porque ele não iria voltar mais. Mas se porventura ele precisasse ir ao banheiro para alguma necessidade e ele dobrasse o lenço e deixasse dobrado ali, ninguém mexia na mesa, ninguém, sabe? Nenhum empregado, nenhum servo, ninguém ali não desfariam a mesa, porque sabia que ele iria voltar. Então foi mais ou menos um fato como esse que aconteceu aqui no texto onde nós lemos, né? É por isso que está a seguinte expressão no versículo 8, né? Ele viu e creu. Quando ele entrou no sepulcro, ele viu e creu. Por que ele creu? Não foi pelas escrituras. Porque no versículo 9, aqui embaixo, onde tem o versículo 9, está dizendo assim, porque ainda não sabiam pelas escrituras que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Aqui nessa tradução está, porque ainda não sabiam a escritura. Ou seja, eles não tinham entendimento das escrituras, eles não conheciam em que lugar das escrituras estava afirmando que Jesus iria ressuscitar dentre os mortos. Eles não tinham esse conhecimento. Então, aqui no versículo 8, ele viu e creu. O que foi que fez ele crer? Ele creu de acordo com a cultura deles. Porque quando ele entrou ali, o lenço estava à parte, né? Os lençóis estavam no chão, mas o lenço estava enrolado à parte em um lugar, no versículo 7. Está vendo? Enrolado, ou seja, dobrado, arrumado, organizado em um lugar à parte. Então, de acordo a essa tradição deles, ali, para eles, para a cultura deles ali, era uma absoluta
uma absoluta informação de que Jesus, ele saiu dali do sepulcro, mas que ia voltar para eles. Então é por isso que você vê no versículo 8 essa seguinte expressão, que ele viu e ele creu. Então tem coisas, amados, na Bíblia que nós precisamos, né, nos aprofundar e além, entender um pouquinho, conhecer um pouquinho da cultura, porque tem coisas que não estão diretamente claras, né? Pelo menos os conceitos teóricos, tá certo? Mas existem outras coisas espirituais que isso aí a gente alcança orando, jejuando, né? Dessa forma, santificando a nossa vida dessa forma. Mas em termo teórico, existem detalhes que nós só vamos conseguir compreender se nós nos aprofundarmos e conhecermos um pouco da cultura e dos costumes desse povo. Então isso aí era um dos assuntos que eu queria partilhar com todos vocês aí. E eu vou ficando por aqui. Que o Senhor Jesus, no poder de Deus, continue abençoando a todos, viu? Se vocês quiserem, sentirem no coração de vocês, se inscreverem no canal, dá um ok aí também, viu? Deus em Cristo Jesus irá recompensar a cada um de vocês, tá bom? Eu acredito, tenho fé em Deus que nós vamos continuar nos encontrando por aqui em outras postagens, né? Em outros demais estudos aqui da palavra. Hoje eu fiz esse aqui para dar uma justificativa, que eu consegui um tempinho aqui para dar uma justificativa, e acredito eu em Cristo Jesus que eu vou estar conseguindo me organizar para dar continuidade a demais postagens. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe. Tchau, tchau, um grande abraço, um beijo no coração de todos.